Olá pessoal, então essa é a explicação sobre o roteiro envolvendo tabelas hash. Está aqui o projeto depois de importado, o arquivo de configuração, lembrando de inserir o número de matrícula e o ID do roteiro e fazer uma primeira submissão e verificar se tudo está ok. No pacote dos fontes do projeto, existe aqui uma classe util que contém um método que vai ser utilizado por este roteiro, que seria o sprime. Dado o número n, tá? Ele diz se esse número n é primo ou não. Isso vai ser útil para vocês. Dentro do pacote ADT HashTable, existe aqui as interfaces HashTable, Abstract HashTable e todas as classes e tipos envolvidas. Aconselho todos a reverem o vídeo de EDA, que está disponibilizado também no site de Leda, os detalhes, mostrando os detalhes de design e implementação de tabela hash, que tem explicando como cada um funciona. Com relação ao pacote hash function, existe aqui todas as classes que dizem respeito a hash function, classes e interface. Tem a função de hash, que é uma interface sem método nenhum, função de hash de endereçamento fechado, com o método de acordo com a assinatura de uma função de hash de endereçamento fechado, função de hash de endereçamento aberto, que é uma outra interface, definindo um método com duas assinaturas, que tem a chave e o probe. E aí existem as classes que implementam essas interfaces. Temos a função de hash definida pelo método da divisão, função de hash definida pelo método da multiplicação. Temos também a função de hash que é de endereçamento aberto, tá? Quem herda dela, nós temos a função de hash de endereçamento aberto aqui, a classe, tá certo? De função de hash de endereçamento aberto. E tem também o linear probing e tem o quadratic probing. A double hash não foi disponibilizada porque não está sendo utilizada por este roteiro. Existe aqui também um tipo enumerado que é o método da função de hash de endereçamento fechado, que pode ser método da divisão ou método da multiplicação, que isso é utilizado pela Factory, o padrão de projeto Factory, que está aqui também descrito nessa classe, que vai ser responsável por instanciar funções de hash de endereçamento fechado. Bem, agora com relação à tabela hash, tem a tabela hash de endereçamento fechado. Existe aqui uma classe abstrata, certo? E existe uma IMPL que herda dela. Tá? Todas essas classes e interfaces estão comentadas. Aqui a IMPL desse pacote closed, dessa pasta closed, é a única classe que precisa ser mexida. No pacote de hash function, vocês não precisam nem não devem editar nada. No pacote closed, vocês apenas editam a implementação da tabela hash de endereçamento fechado, tá? De acordo com o que está descrito também nos vídeos sobre design e implementação. E no pacote de endereçamento aberto, vocês têm aqui o storable, que é tudo que pode ser armazenável numa tabela, o valor deleted, inclusive, que pode ser armazenável, e o hashtable element, certo? Que é uma classe que vai guardar, ele é um storable e vai ser armazenado dentro de uma tabela hash também. Nossos testes utilizam esse hashtable element para poder armazenar dentro da tabela, tá? E existe aqui uma única classe, duas classes que são implementações. Uma é a tabela hash com probing linear, outra é a tabela hash com probing quadrático. O que diferencia uma de outra, tá certo? É justamente a função de hash. Vocês podem, na hora de implementar, verificar redundância aqui na implementação dos métodos, mas isso não é um problema. Eles ficam redundantes mesmo. Existe também um pacote aqui de testes com algumas classes que vocês podem utilizar aqui para testar as implementações de vocês.
Notem que vocês têm aqui um teste que vai testar a tabela hash, a implementação de tabela hash de endereçamento fechado, utilizando funções de hash definidas pelo método da divisão, outro testando com funções de hash definidas pelo método da multiplicação, e aqui são classes que testam a implementação de tabela hash com endereçamento aberto e probe linear, e aqui com probe quadrático. Novamente, é importante que o aluno possa implementar também seus próprios testes.